Olá, nós vamos começar com o módulo de estratégias direcionais no mercado de opções. As estratégias direcionais são conhecidas como figuras. Vamos lá. Vamos começar com as estratégias direcionais no mercado de opções. Mas o que vem a ser uma estratégia direcional? Uma estratégia direcional é quando a gente está exposto no ativo. Então a gente usa o mercado de opções para determinar, por exemplo, uma estratégia especulativa para você ganhar dinheiro se o preço do ativo subir, ou se você ganhar dinheiro se o preço do ativo cair, ou mesmo você ganhar dinheiro se o preço do ativo ficar num determinado intervalo. Então isso a gente chama de estratégia direcional. As estratégias não direcionais a gente vai ver depois. Elas são estratégias delta-redeadas, geralmente a gente opera volatilidade, a gente chama de volatilidade orientada, esse tipo de trading. Geralmente, você opera mais opções no trading não direcional, mas ele é menos arriscado porque você fica delta-redeado. Vamos lá, vamos começar com a primeira estratégia. Essa estratégia é uma compra alavancada de call. Quando você compra uma call, você ganha se o preço do ativo subir. Quando você compra duas calls, você se alavanca, você multiplica o resultado por 2. Então vamos ver o resultado aqui, como é que fica aqui. Se eu compro uma opção, eu vou ter um ganho, eu ganho R$1 para cada R$1 que subiu o preço do ativo. E se eu compro duas opções, eu vou ganhar R$2 para cada R$1 que subiu o preço do ativo. Agora, vamos ver como é que a gente monta essa estratégia utilizando uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês logo após o vídeo. Vamos lá. Esta planilha é utilizada para as estratégias direcionais com opções. Basicamente, ela mostra o gráfico de você comprar uma call ou vender uma call, de você comprar uma put ou vender uma put. Então, dá para a gente analisar o resultado da estratégia no vencimento. Tá? E aqui você também tem a compra da ação, uma reta inclinada de 45 graus, ou a venda da ação, venda descoberta da ação. Então vamos analisar a compra alavancada que a gente viu. Se eu comprar uma call, o que acontece? Eu tenho uma perda limitada, só que eu ganho se o preço subir. Se o preço cair, eu perco o prêmio. Isso que a gente chama de estratégia direcional. Tá? Se eu comprar duas opções, eu me alavanco, eu vou gastar o dobro. Vou gastar aqui R$3,77, vou gastar o dobro. E se o preço subir, eu vou me alavancar. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 opções. Eu vou me alavancar mais ainda. Para cada R$1 que subir o preço do ativo, eu vou ganhar R$5. Tá bom? Bom, agora vamos ver as próximas estratégias. Essa estratégia é uma venda coberta de call, ou o pessoal chama de financiamento de opção. Vamos entender como é que funciona esse negócio. Você vai comprar a ação, vamos supor no nosso exemplo, a R$39, e vai vender uma call de strike 40, nesse exemplo, a R$1,20. Tá? Vamos entender como é que funciona isso daqui. Quando eu compro a ação e vendo a call, o resultado é uma venda de put, ou seja, eu estou exposto na put. Tá? Isso daí a gente chama de put sintética, quando eu compro a ação e vendo a call. Eu fico vendido numa put. Agora vamos ver na planilha para ver como é que fica isso. Aqui na planilha, a gente vai fazer exatamente a compra da ação e a venda de uma call. Tá? O resultado é vendido numa put. Bom, se quando eu compro a ação e vendo a call, o resultado é vendido numa put, eu posso comprar a put para me redear. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou comprar uma put de mesmo strike e mesmo vencimento. O que acontece? Vira uma renda fixa. Então, quando eu compro a ação, vendo a call e compro a put, tem que ser de mesmo vencimento e mesmo strike. Eu transformo essa operação numa renda fixa, porque eu eliminei todos os riscos da operação. Tá bom? Agora vamos ver a próxima estratégia. A próxima estratégia é uma trava de alta com call. A gente também chama de bull spread. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai comprar uma opção de strike menor e vai vender uma call de strike maior. Essa operação tem dois intuitos, tá? Uma é de baratear o custo da compra da opção, porque você vai comprar uma de strike menor e vender uma de strike maior. E detalhe, essa operação não chama margem, porque a bolsa entende que se você comprou a de strike menor, você vai exercer ela antes de ser exercida na de strike maior. Então você não está vendido a descoberto. Então essa operação funciona da seguinte forma. Eu vou comprar uma call de strike menor e vou vender uma outra call de strike maior. O resultado é uma estratégia que eu tenho uma perda limitada se o preço cair e um ganho limitado se o preço subir. Vamos ver como é que fica na planilha. Aqui na planilha,
eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou fazer uma compra de uma call de strike 38 e uma venda de uma call strike 42. O que aconteceu? Eu fiz uma estratégia de tal forma, eu tenho um ganho limitado se o preço do ativo subir e tenho uma perda limitada se o preço do ativo cair. E basicamente eu tenho aqui um ponto de equilíbrio. Se o preço ficar acima de R$ 39,80, eu ganho. Se o preço ficar abaixo, eu perco. Tá bom? Porém, é um ganho limitado e uma perda limitada. É por isso que você tem essa estratégia, fica mais barata. Se eu só comprasse a opção, eu ia gastar R$ 2,92. Se eu comprar a opção e vender a outra, eu vou diminuir o custo em R$ 1,15. Meu custo total vai ser R$ 1,77. Só que, por outro lado, eu vou ter um ganho limitado. Vamos lá. Agora, a próxima estratégia. Essa daqui é a trava de baixa, ou bear spread. Tá? Que basicamente é o contrário da trava de alta. Você vai vender a opção de strike menor e comprar a opção de strike maior. Essa estratégia chama margem, tá? Só que em contrapartida, você tem um ganho se o preço cair, porém um ganho limitado, e você vai ter uma perda se o preço subir, porém é uma perda limitada. A gente chama isso de bear spread porque o mercado bearish é o mercado de baixa. Então eu estou apostando no mercado bearish, ou o mercado cair com um ganho limitado. Agora vamos ver na planilha para ver como é que fica essa estratégia. Vamos lá. Aqui na planilha eu vou fazer exatamente o contrário. Ó. Vou vender uma opção e vou comprar outra. Tá? O que acontece? Olha, é só comprar uma de strike maior e vender uma de strike menor. Tá? Essa estratégia, ela gera caixa. É uma estratégia geradora de caixa. Ela é positiva, porque eu estou vendendo a opção de strike maior, que é mais barata. Tá? E ela chama margem. Mas só que nessa estratégia eu ganho se o preço cair, porém é uma perda limitada, e eu perco se o preço subir, porém uma perda limitada. Um ganho limitado e uma perda limitada. E agora vamos para a próxima estratégia. A próxima estratégia é a trava borboleta. A trava borboleta basicamente é o seguinte, você compra uma opção de strike menor, vende duas de strike intermediário e compra uma de strike maior. E aí a gente vai ver que nessa trava borboleta, a gente vai ter um resultado mais ou menos assim, ó. Eu vou comprar uma, vender duas e comprar uma. Vou ter um resultado basicamente o seguinte, eu ganho se o preço ficar parado. Tá? Eu vou ganhar se o preço ficar parado. Se o preço mexer para qualquer um dos lados, eu perco. Então eu estou apostando na estabilidade do mercado. No mercado brasileiro, a estabilidade não é uma situação muito comum. Então a gente vai ver como montar outro tipo de estratégia lá na planilha, tá bom? Então vamos lá. Aqui na planilha a gente vai montar a trava borboleta. O que eu preciso? Eu vou comprar uma opção de strike menor, vou vender duas de strike intermediário e vou comprar a de strike maior. Eu fiz a trava borboleta, tá? Então, na verdade, eu preciso de 3 strikes simétricos e na sequência. Eu vou ter aqui, se o preço cair, eu vou ter uma perda, se o preço subir, eu vou ter uma perda, se o preço ficar parado, eu vou ter um ganho. Mas vamos supor que eu vou apostar numa estratégia que é o seguinte, eu vou apostar que eu ganho se o preço mexer para qualquer lado, subir ou cair. Então, eu vou fazer exatamente o contrário. Ó. Vou vender uma, comprar duas e vender uma. Vender uma. Pronto. Eu fiz a trava borboleta, fiz a venda de trava borboleta, o butterfly. Né? Nessa estratégia, eu ganho se o preço subir ou cair. Então, é legal para o mercado volátil. Só que eu perco se o preço ficar parado. O problema dessa estratégia é o seguinte, se o pão cair com a manteiga para baixo, nesse ponto aqui, o que acontece? Eu vou ter uma perda muito maior do que o ganho. Existe uma outra estratégia chamada de Condor, ou mesa, tanto faz. Que é a seguinte, a gente separa essas opções. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender uma call, comprar uma call, comprar outra call e vender uma call. Eu vou ter que usar strikes, podem ser próximos, mas strikes simétricos. Tá? Nessa estratégia, eu ganho se o preço subir ou descer para qualquer lado. Então, é para um mercado bem volátil mesmo. Se o preço ficar parado, eu vou ter uma perda limitada. Eu não vou ter aquele ponto de perda máxima. Essa estratégia é o Condor. Ela é muito boa.
mas geralmente para mercado mais volátil, com maiores movimentos, como é o brasileiro, né? Sempre tem alguma novidade que faz o mercado mexer, tá bom? Então essa é uma estratégia chamada Condor ou Mesa, tanto faz. Agora vamos ver as próximas estratégias, tá bom? Essa estratégia é chamada de straddle. A gente chama de compra de volatilidade, mas não é, tá? Por isso está entre aspas aqui. O mercado acaba chamando de compra de volatilidade, não tem nada a ver. Compra de volatilidade é compra de vega. Mas, basicamente, essa estratégia é bem bacana, porque ela não chama margem. Tá? Você vai comprar uma call e comprar uma put de mesmo strike e mesmo vencimento. O resultado vai ser isso. Ó. Essa estratégia, eu perco se o preço ficar parado, mas eu ganho bastante se o preço subir ou se o preço cair. Tá? Por isso que o pessoal chama de volatilidade, mas não é, tá? Na verdade, é uma operação direcional, como qualquer uma outra, só que eu estou apostando se o preço subir muito ou cair muito. Então, se o preço ficar parado, eu vou ter uma perda. Vamos ver como é que fica na planilha. Aqui na planilha, o que a gente vai fazer? Vai simplesmente comprar uma call e comprar uma put de mesmo strike e mesmo vencimento. Ou seja, nessa operação de straddle, eu ganho se o preço subir ou se o preço cair, tanto faz. E vou perder se o preço ficar parado. O bacana é que a bolsa, ela sempre, no mercado de opções de ações, ela sempre vai lançar uma call e uma put com o mesmo strike e mesmo vencimento. Então, ela sempre vai lançar o parzinho. E isso é bom. Você pode fazer operações como essa, como o straddle. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima estratégia. Essa estratégia é parecida com straddle, mas é chamada de strangle. É quando você compra calls e puts de mesmo vencimento, mas só que strikes diferentes. E aí você elimina o ponto de perda máxima, aquele ponto chato de perda máxima. Basicamente é o seguinte, vou comprar uma call e uma put de strikes diferentes, e aí eu vou ter um resultado basicamente igual a esse. Eu elimino o ponto de perda máxima, e aí eu ganho se o preço subir, um ganho ilimitado se o preço subir, ou ganho se o preço cair. Agora vamos ver como é que fica essa estratégia na planilha. Aqui na planilha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou comprar uma call de strike 42, tudo bem, eu vou comprar uma call de strike menor, é mais barato. Perdão, vou comprar uma de strike maior, é mais barato. E vou comprar uma put de strike menor, ela é mais barata. O que eu fiz nessa estratégia? Eu vou ter, então, basicamente, eu tive um custo da compra da call e da compra da put. Eu vou perder se o preço ficar parado, porém uma perda limitada, não tem aquele ponto de perda máxima. Só que eu vou ganhar se o preço subir ou se o preço cair. Essa operação é um pouco diferente do straddle, é chamada de strangle, porque elimina o ponto de perda máxima. Ok? Agora vamos ver a próxima estratégia. Essa estratégia é denominada termo sintético. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai comprar uma call e vender uma put de mesmo strike e mesmo vencimento. Você vai montar uma compra de termo sintético. É isso, a estrutura basicamente é essa. É como você comprasse uma ação a termo com o vencimento exatamente no vencimento da opção. Tá? Agora vamos ver como é que fica na planilha. Aqui na planilha, o que a gente vai fazer? Eu vou comprar uma call e vou vender uma put. Eu montei um termo sintético. Agora lembrando, se eu montei uma operação a termo, o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma operação chamada de financiamento a termo. Eu posso comprar a ação e vender a termo. Só que para vender a termo eu vou fazer o contrário. Ó, vou vender uma call e vou comprar uma put. Tá? Eu fiquei vendido a termo. É como se fosse um termo de ação com vencimento exatamente no vencimento da opção. E agora eu vou lá comprar a ação. Comprei a ação. Então fiz um financiamento a termo. Vira uma renda fixa. Tá? Então quando eu compro a ação, vendo a call e compro a put, como a gente já tinha visto, vira uma operação de renda fixa. Tá? Tirando os custos de corretagem, esse tipo de coisa, você tem que ter uma remuneração aí, pelo menos razoável nessa estratégia. Tá bom? Não esqueçam, logo depois dos vídeos tem a planilha para você baixar com esses gráficos aqui. E alguns exercícios para você fazer usando a planilha. Tá bom? Até os próximos módulos e aproveitem o curso. Até mais.